Pessoal, eu queria mostrar para vocês agora o vídeo do Eduardo Bolsonaro que apareceu em uma cena completamente constrangedora durante entrevista hoje a uma rádio bolsonarista. Eduardo apareceu se humilhando para Hugo Mota e Davi Alcolumbre, pedindo ajuda deles para que eles pautem a anistia a Jair Bolsonaro. A cena é muito patética, pessoal, principalmente se a gente parar para analisar que nos últimos dias Eduardo Bolsonaro veio a público ameaçar os dois e o Congresso Nacional de sanções por parte dos Estados Unidos caso eles não pautassem a anistia a Jair Bolsonaro. Mas vendo que essas ameaças ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, ao governo brasileiro não tiveram resultado da pautação da anistia para livrar Jair Bolsonaro, ele agora decidiu se humilhar. Olha só o vídeo. E mais uma vez eu peço à audiência para não raciocinarem com o fígado. Tenho falado repetidamente que tenho condição de colocar Davi Alcolumbre e Hugo Mota dentro da Casa Branca. A gente bota eles dentro do West Wing da Casa Branca para sentar com os mesmos atores que nós estamos falando e que ninguém sabe quem são, boa parte deles, para que Davi Alcolumbre e Hugo Mota sejam os salvadores da pátria, fortaleçam seu capital político e retornem para o Brasil com essa condição. Se eu entendi bem, ele está tentando comprar Hugo Mota e Davi Alcolumbre? É isso? Mas para isso precisa se sinalizar. Se eles pautarem a anistia, vai se abrir um caminho para uma mesa de negociação. E eu tenho certeza, vai ser uma vitória tão grande do Trump que ele vai receber de braços abertos Hugo Mota e Davi Alcolumbre. E eu garanto, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, que é muito melhor você estar associado com pessoas que defendem o mundo livre do que com uma Suprema Corte que cada vez mais está sendo reconhecida como perseguidora internacional. Eu faço isso em detrimento do meu capital político. Eu não me importo se nos grandes veículos de comunicação não sair a minha foto, sair a foto dos presidentes da Câmara e do Senado. Dá para acreditar nisso, pessoal? Tentando subornar Hugo Mota, dizendo que se eles pautarem a anistia, vão conseguir um encontro com Donald Trump e vão sair muito grandes caso façam isso. Grandes para quem? Grandes para os gados bolsonaristas? Pelo amor de Deus, né, Eduardo Bolsonaro? Você sinceramente acha que essa estratégia sua agora vai dar certo? Agora se humilha para Hugo Mota e Alcolumbre pautarem a anistia. Outro fato que eu queria mostrar para vocês é que o presidente Lula respondeu ao que disse Donald Trump na tarde de ontem, dizendo que Lula pode ligar para ele quando quiser para negociar as taxações. O presidente Lula deixou claro que o governo brasileiro sempre esteve aberto ao diálogo para negociar essa taxação. Quem não queria negociar eram os norte-americanos. Inclusive Lula mandou diversas pessoas lá para os Estados Unidos, uma comitiva de senadores, para facilitar essa ponte entre os dois, e os norte-americanos não quiseram ouvir. Então é no mínimo estranha essa fala de Donald Trump. Vocês concordam? Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define o rumo do Brasil são os brasileiros e suas instituições. No momento, estamos trabalhando para proteger a nossa economia, as empresas e os nossos trabalhadores, e dar as respostas às medidas tarifárias do governo norte-americano. Certíssimo o que disse o presidente Lula. Pela análise que eu posso fazer dessa fala de Trump hoje em dizer que quer conversar com o presidente Lula, em abrir os canais de comunicação para o governo para negociar esse tarifaço, é que Trump pretende humilhar Lula em rede nacional caso essa reunião presencial seja marcada da mesma forma que fez com Zelensky na Casa Branca quando o presidente ucraniano foi conversar com ele pessoalmente. Tanto que os próprios senadores brasileiros deixaram claro isso ao voltarem dos Estados Unidos. Olha só a notícia do Valor Econômico. Senadores concluem que Trump só se satisfaz se humilhar o presidente Lula. Essa foi a conclusão que os senadores brasileiros, que a comitiva de senadores brasileiros chegou ao tentar negociar nos Estados Unidos o fim desse tarifaço sobre o Brasil. Mas sinto lhe dizer, Donald Trump, a estratégia que você utilizou com Zelensky não funcionará com Lula. Os dois estão em patamares completamente diferentes. Lula não está desesperado como está o presidente ucraniano. E outra coisa, Lula é um líder forte e jamais aceitará a humilhação. O presidente inclusive é tão forte que quando estava preso, preferiu continuar preso ao ter que utilizar uma tornozeleira eletrônica para conseguir liberdade condicional. É com esse cara que você vai negociar, com um líder forte que defende a justiça, a soberania do seu país e não vai ceder ao imperialismo norte-americano. Inclusive, pessoal, eu queria mostrar para vocês que a AGU foi ao Supremo Tribunal Federal dizer para Donald Trump e para o mundo o que Lula queria dizer. Olha só. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade de fazer esse breve pronunciamento, trazendo uma mensagem muito clara do governo brasileiro. O Brasil é um Estado soberano e merece respeito nas suas relações internacionais.
essa premissa é inegociável. Não aceitamos que nenhuma autoridade brasileira, ministro Alexandre de Moraes, seja ameaçada ou punida por estados estrangeiros. Da mesma forma, não podemos admitir que nossas leis e nossa Constituição sejam suspensas para que a legislação estrangeira estabeleça o que as empresas em solo nacional devem ou não fazer. Lembro que a soberania nacional é fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º da nossa Constituição Federal. Bora. Dr. Paulo Gonet. E princípio fundamental da ordem econômica nacional, artigo 170, inciso 1º da nossa Constituição Federal. A independência nacional é princípio base nas nossas relações internacionais, artigo 4º, inciso 1º. Lembro ainda, senhores ministros, que o artigo 17 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro diz expressamente: as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Nas palavras de José Afonso da Silva, a soberania sequer precisava ser mencionada, porque ela é fundamento do próprio conceito de Estado. Constitui também princípio da ordem econômica. Soberania significa poder político, supremo e independente. Como observa Marcelo Caetano, supremo porque não está limitado a nenhum outro na ordem interna, independente porque na ordem internacional não tem de acatar regras que não sejam voluntariamente aceitas e está em pé de igualdade com os poderes supremos dos outros povos. Na mesma linha, Manuel Gonçalves Ferreira Filho nos lembra que Estado só é verdadeiramente Estado quando o poder que o dirige é soberano. Soberania é o caráter supremo de um poder. Supremo, visto que esse poder não admite qualquer outro, nem acima, nem em concorrência com ele. A Advocacia Geral da União está vigilante e adotará todas as providências necessárias para a defesa da soberania nacional. O segundo semestre do ano judiciário se inicia em meio a tensões comerciais e diplomáticas e a injustos ataques a autoridades públicas. Um começo de semestre atípico, complexo e preocupante. Mais do que nunca, precisamos que o Supremo Tribunal Federal continue exercendo com firmeza e altivez o papel de guardião máximo da Constituição e da democracia brasileira. Esta sessão, senhores ministros, não marca apenas o início do segundo semestre do Supremo. É um momento em que precisamos reafirmar a defesa da nossa democracia e a soberania do nosso país. Reafirmar que o judiciário brasileiro não se afastará nem um centímetro da sua função constitucional, não cedendo a pressões externas ou daqueles que trabalham contra os interesses do povo brasileiro. Como advogado-geral da União, instituição que representa judicial e extrajudicialmente a União, repudio a tentativa de intimidação do Poder Judiciário. Qualquer pretensão de obstrução da Justiça é arbitrária, injustificável e inaceitável. Tá aí, pessoal. Esse foi o pronunciamento do presidente Lula. Quem fez foi a AGU, mas em nome do governo do presidente Lula, repudiando o avanço dos norte-americanos sobre a soberania brasileira e sobre a justiça brasileira. Outra notícia que viralizou é o fato de Jair Bolsonaro estar no fundo do poço perante a opinião pública. Olha só, o Datafolha divulgou que 55% dos brasileiros concordam com a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Para a maioria dos brasileiros, 55% Bolsonaro tem que ficar mesmo de tornozeleira para não fugir do Brasil, e apenas 41% discordam da ação do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes. O Datafolha também traz que os maiores índices de aprovação
em relação a esse fato são do Nordeste, 63%, e entre os mais pobres, 57%, que são tradicionalmente bases do presidente Lula. Isso aqui basicamente reflete uma pesquisa eleitoral, pessoal. 55% da população brasileira estão contra Jair Bolsonaro, enquanto 41% defendem Jair Bolsonaro, mostrando que o bolsonarismo está ruindo de vez e Lula, conforme disseram as pesquisas, está realmente à frente. Uma pesquisa vai confirmando a outra. O que vocês acham? Comente aqui abaixo o que você achou das notícias. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte aí para nos ajudar, pessoal. É importante que você crie essa cultura, porque o like leva o nosso conteúdo, o conteúdo dos canais de esquerda a mais e mais espectadores. Então curte aí, se inscreva aqui no canal para nos ajudar. Nosso canal está quase batendo a meta de 100 mil inscritos, precisa do seu apoio para chegar nesse importante número. Então se inscreva aí, não custa nada para você e agradeço de coração. Logo mais a gente volta.